Boa. 1, 2, 3. Se você estiver do outro lado, comenta aqui que estou ouvindo, que o som tá bom. Se você estiver nos ouvindo aí, deixa eu fazer aqui, ó, prova dos 9 também. Entra aqui ao vivo para ver aqui, ó. Boa. Muitíssimo obrigado. Muito boa tarde, muito boa noite se você estiver em outro fuso horário, ou muito bom dia se você também estiver em outro fuso horário. A gente tem aqui uma audiência internacional que sempre nos acompanha. Agradeço a você que está nos presenteando com o seu tempo e muito honrado, muito feliz por realizar esse terceiro encontro dessa série semanal que eu tenho feito sobre reforma tributária, buscando orientar diversos empresários, diversos profissionais que trabalham com esse tema, trazendo as pessoas de maiores excelências sobre o tema. E o nosso convidado de hoje tem meu sobrenome. Eu sou Gilvan Bueno, mas eu também tenho Costa, tá? Ele foi enviado pelo super amigo do presidente do CRC, Rafael Machado, que eu tenho muito carinho, que é uma fonte de inspiração para mim, e que eu procurei, por ele ser um presidente de excelência do CRC, e falei assim: presidente, eu quero fazer uma live sobre reforma tributária, e eu quero falar com um cara mais qualificado, a pessoa mais qualificada. Ele falou assim: só tem um nome para falar sobre isso, Ângelo Costa. Eu falei: que legal. E aí ele falou: olha aqui, olha o currículo dele. Ângelo é contador com especialização em auditoria e perícia, tem MBA em Direito Tributário, consultor de empresas e escritórios contábeis, professor de MBA, palestrante do sistema CRC no Siscom, coordenador da reforma tributária do CRC do Distrito Federal, o Instagram dele, que é o prof.angelo, tem lá as fotos, né? Colunista da revista eletrônica da Faculdade Brasileira de Tributação, coautor de livros de contabilidade, auditoria, gestão tributária, contabilidade e direito tributário. Com vocês, senhoras e senhores, Ângelo Costa. Ângelo, seja muito bem-vindo aqui, currículo. Eu ia ficar aqui quase a tarde toda para ler, eu tive que abreviar um pouquinho. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Eu que agradeço, meu amigo, muito bom. A gente tem um amigo em comum que é o Rafael Machado, é um cara que ele tem uma pegada de passos à frente da gente em relação à visão, né? Acho até que você está no mesmo nível. Nós estamos nos falando agora pela primeira vez, mas já deu para sentir aí essa pegada de que eu vou pensar à frente. Isso é muito bom. Eu gosto de me relacionar com colegas que têm essa visão. Até porque o nosso assunto de hoje é um assunto que todo mundo está falando, mas tem muita gente ainda travado do que eu faço de novo em relação ao mercado. Aí entra o Rafael, entra você, com essa visão de que, peraí, o que dá para fazer diferente? O que a gente consegue ganhar em cima disso em relação a espaço do mercado? Aí esse é o diferencial. Muito bom estar aqui, muito obrigado pelo convite, e a ideia é contribuir o máximo possível. Bom demais. Tranquilo? Então vamos lá, devagarzinho, gente. Deixa eu falar aqui para vocês em relação à reforma tributária, e a gente vai passando aqui o que for de mais que é um ambiente digital, mas que a gente tem um apoio total para poder ver o que você está perguntando e aí te responder. Ó, a priori, quando fala de reforma tributária, a gente já pensa assim, é uma reforma, numa analogia mal feita, é como se você pegasse a tua casa, que você já está habituado, acostumado, já tem aquele seu jeito, e agora tudo vai mudar. Ou você vai reparar para ficar igual ao que estava antes, ou você vai mudar um layout, e essa é a forma que nós mais pensamos. E aí, dentro desse cenário, quando fala de reforma tributária, é basicamente isso, tá? Eles querem, de uma certa forma, dizer que nós vamos ficar com o que estávamos antes, verdade, a gente vai fazer a forma de pensar, ela vai ser diferenciada. Aí, isso daí é o que a gente tem preparado para esse nosso encontro de hoje, falar sobre essas mudanças, né, que na verdade é de fato mudança, tá? São mudanças. E é isso que eu tenho falado, Gilvan. Na verdade, a ideia é a gente trazer para as pessoas, e eu tenho rodado o Brasil para poder falar sobre isso, que a reforma, ela é de verdade, não apenas recapear o que estava antes, né? A modelar ou remodelar o que estava antes, mas mudou radicalmente. A ideia vai ser uma mudança bem radical. Ô, Ângelo, primeiro, super obrigado. Gente, Ângelo está falando conosco direto de João Pessoa, uma capital que eu ainda não conheço, Ângelo. Você acredita nisso? Eu não conheço João Pessoa. É mesmo, rapaz.
Dizem que é lindo, né? Tá aqui. Muito bom. O Ângelo, eu vou fazer umas perguntas muito simplistas, tá? Nosso tema aqui é falar sobre consumo, né? A reforma dentro da área de consumo que você escolheu. E ontem, rapaz, eu estava fazendo uma apresentação para diversos empresários e lá em São Paulo, né, online, eu estava do Rio e eles em São Paulo, e me fizeram alguns questionamentos que eu fiquei com uma dúvida aqui e eu queria aproveitar e te perguntar. Empresas do Simples Nacional, elas estão inseridas dentro da reforma da tributária? Eu queria te perguntar, parece meio bobo isso, né? Porque a gente tem Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Uhum. Simples Nacional entrou também nisso, ele acabou? Bom, ele se envolveu. Quando nós falamos inicialmente da reforma, a primeira coisa que a gente vai entender é que ela é só no consumo, aí não entra renda, nem trabalho, nem patrimônio nos 4 tipos de tributo. No consumo, quando fala de competência, a União, que arrecada hoje IPI, PIS e COFINS, o Estado ICMS e o município ISS, eles trouxeram agora uma modelagem que a União vai arrecadar a CBS, junção de PIS e COFINS, Estado arrecada, agora como Estado e município compartilhando, Estado e município arrecadando o IBS. Aí qual que é o detalhe? É que nessa cadeia mercantil, tem as duas, a de venda e a de serviço, mas na cadeia mercantil de venda, se nós pensarmos assim, a indústria, ela vende para o atacadista, que vende para o varejista, que vende para o consumidor final. É uma cadeia mercantil perfeita, modelada aqui na cabeça, e aí essa cadeia mercantil, normalmente, por esses 3 regimes que você está falando, vai ter lá no artigo 587 do decreto 9580, as empresas que faturam até 78 milhões podendo optar pelo lucro presumido. Normalmente a indústria, ou ela é real, ou ela é presumido. O atacadista está na mesma pegada, ou ele é real, ou ele é presumido. O varejista é que normalmente esse varejista ele é simples nacional ou presumido. Presumido ou simples. E o simples ele é um regime que unifica todos os tributos, inclusive esses 8 tributos, aí vai pegar os federais, imposto de renda e contribuição social, que não entraram na reforma, mas o PIS e COFINS, o ICMS, SS, o IPI e a contribuição previdenciária patronal, ele falou assim, olha, o simples já é um regime diferenciado que ele é blindado. Ele, na verdade, não tem alteração em relação à reforma tributária, porque o que nós vamos fazer é substituir ali aquele percentual de rateio que antes era PIS e COFINS pela CBS, ICMS e ISS pelo IBS. O Simples continua blindado, ele está lá protegido, não é alcançado pela reforma. Só que, nessa cadeia de venda de mercadoria, na relação, por exemplo, na relação B2C, o varejista, que pode ser um Simples nacional, vendendo para um consumidor, está tranquilo. Ele não precisa gerar crédito, tá? Ele não precisa gerar crédito a esse consumidor. Você ficou mudo, Ângelo. Ficou mudo. Perfeito, agora. Acho que eu apertei alguma tecla. O varejista, quando ele é do Simples, ele não precisa gerar crédito para um consumidor que não precisa. Se a empresa é varejista no Simples, ela não é afetada, teoricamente, pela reforma. Mas o cenário que vai impactar de verdade o Simples Nacional é quando ele está no meio da cadeia. Porque a lógica da reforma é a não cumulatividade plena, que está ali a partir do artigo 41, no 45 ele vai falar muito bem disso, que é o débito e menos o crédito. Então, se ele for do Simples, ele não aproveita crédito e ele não 14, que por enquanto é ali que é referencial. Mas, então, se eu estiver no meio da cadeia como Simples Nacional, eu não aproveito crédito e eu também não gero crédito. Exato. O crédito que eu vou gerar é o percentual de rateio minúsculo que tem dentro um cliente que é um varejista no regime regular, que precisa de crédito nessa relação B2B, ele não vai mais querer comprar de mim. Tipo assim, você não me gera crédito, eu vou ter que trocar de fornecedor. Aí daí parte para a negociação do preço,
você vai ter que me vender mais barato, porque você não me gera crédito, e pode prejudicar de maneira absurda o Simples Nacional. Qual é a solução, então, da reforma tributária, a lei complementar, para o Simples Nacional? Cara, você vai poder ser híbrido, você vai poder ser por dentro e por fora. Você vai poder escolher semestralmente se você quer apurar os tributos sujeitos à reforma tributária, que é IBS, CBS, aproveitando o crédito, mas pagando uma alíquota maior de débito, em compensação gerando crédito para o próximo da cadeia, ou você vai poder abandonar isso e ficar apenas com o Simples Nacional, sem aproveitar crédito, sem também gerar crédito. Então, para poder pontuar essa primeira pergunta, o Simples Nacional, ele está diretamente envolvido com a reforma, com um risco enorme de perder cliente, se esse cliente precisar de crédito e ele não gerar o crédito. Muito legal. E aqui você falou uma coisa, e eu fiquei super obrigado, muito conteúdo, destacando os artigos. Então, quando você falou ali da reforma, vou só lembrar o início que eu gostei, que é a reforma, a gente tem aqui os tributos da renda, o tributo do consumo, e aí você falou, mas quais são os 4 principais tributos aqui? Eu vou fazer bem rebebar, Ângelo, para a gente conseguir direcionar a audiência, tá? Trabalho e patrimônio. Ele fala assim, trabalho e patrimônio, que são tributos para as empresas, além da renda e do consumo. Renda, consumo, trabalho e patrimônio. Isso, perfeito. São as 4 principais tributações. São sim. E aí a gente até, na nossa vida cotidiana de contador, por exemplo, nós nos preocupamos hoje só com consumo, renda e trabalho, meio que o patrimônio ali, aquela coisa do ITR, do ITCMD, IPTU, ITBI, IPVA, a gente deixa isso extra quando fala lá para o empresário, que o meu trabalho vai ser, meu papel enquanto contador vai ser apurar IPI, PIS e COFINS, ICMS, ISS no consumo, imposto de renda e contribuição social na renda, e ainda tributos parafiscais, são os encargos, o INSS, imposto de renda retido do empregado, o FGTS, que é um fundo, né, ali sobre a folha de pagamento, então eu me limito a esses 3. E a primeira fase da reforma, ela veio com tudo sobre o consumo, está mudando o consumo de todos os aspectos, ele vai mudar. Muito bom. Ontem um rapaz fez a pergunta, Ângelo, que ele falou o seguinte, olha só, eu sou um prestador de serviço, eu vou ter uma alíquota de 26 e uma alíquota de 34. Aí eu fiquei assim, Ângelo, eu buguei, eu falei, cara, o que eu vou falar? Aí eu falei assim, até te aproveitando, depois eu vou te mandar um áudio, ele pediu a gentileza de pedir a sua consultoria, eu sei que você é um dos caras mais renomados do país nesse assunto, mas é isso mesmo? Ele vai ter 2 tributações, uma de 26 e uma de 30? Eu arrisco a dizer que é 27 em vez de 26. Ele fez um cálculo interessantíssimo e que tem preocupado todo empresário de serviço no Brasil, prestador de serviço, porque se você abre a calculadora da reforma tributária hoje, ele diz assim, a alíquota da CBS vai ser 8,5% a partir de 2029, a partir de 27 ela é 8,4%, vai ser calibrado 29 para 8,5%. Então, lá em 33, quando tudo se concretizar, a alíquota vai ser 8,5% para a CBS, só que o IBS, que é compartilhado entre Estado e município, na calculadora da reforma, que é o que a Receita, ela colocou uma observação dizendo que pode mudar, ela tem lá 16% para o Estado e 2,5% para o município. A parte que mais dói nessa história para o prestador de serviço é porque hoje, hipoteticamente, quando a gente pega uma empresa de serviço que vai pagar tributo fora do Simples, que é blindado, ela vai pagar 5% no máximo de ISS, que é a alíquota máxima, e ela paga 0,65% de PIS, 3% de COFINS, se ela tiver na acumulatividade do PIS e COFINS, seja atividade e sem crédito, não cumulatividade, e sem crédito, ela paga 1,65% de PIS, 7,6% de COFINS, que dá 9,25%, mais os 5% do ISS vai dar 14,25%. O máximo que uma empresa de serviço hoje paga sobre o consumo é 14,25%. Aí ele fez o cálculo trazendo os 34%, que é o 15% do imposto de renda, mais o 9% da contribuição social, que dá 24%, mais os 10% de adicional. Aí fez um cálculo ali de 34%. Então, 34% mais os 8,5%, mais os 16% do Estado e 2,5% do município, ele vai ser 27% no consumo, 34% na renda. Esse 34% ele é bem ajustável, porque ali está falando do adicional, que é sobre uma base excedente, mas o cálculo dele é interessante, porque é preocupante. Para poder resumir assim, cara, é preocupante, porque se eu pagava no máximo no consumo, no máximo, sem nenhum tipo de crédito, eu pagaria 14%,
agora eu vou pagar 27, e que história é essa que eu vou ter que dar dinheiro para o Estado? Quando eu presto serviço, a partir da reforma, aí se concretiza, começa a transição em 27, se concretiza em 32, para começar de verdade em 33, então a perspectiva do governo é que agora eu, no serviço, pague também, quando eu prestar serviço, um tributo que vai ser repartido entre Estado e município. Você sabe, para poder fazer um adendo nessa fala, parecido com a pergunta desse colega, eu ouvi de um colega contador, não lembro nem que estado que eu estava, e aí ele falou assim, mas Ângelo, presta atenção, eu pago 8,5%. Pois após muitas reclamações, ele falou que ia olhar quais eram os serviços essenciais para reduzir a alíquota. Então, o que ele falou? O que é essencial para a sociedade? Saúde. Então, reduz a alíquota em 60%, você vai pagar 40%. Educação. Então, reduz a alíquota em 60%, você vai pagar 40%. Aí, quando ele começou psicólogo, no médico, povo aí, que é categoria de classe, vamos reduzir em 30%, você vai pagar 70%. Ei, mesmo reduzindo em 60%, eu ainda vou pagar 40%, fica alto. Se você olhar, eu vou pagar 40% de 27%, 10% de 27% é 2,7%, são 4 vezes isso. 8, mais ou menos, 10,8% que eu vou pagar de tributo, que antes eu pagava 8%. Ou seja, mesmo com redução, eu não consigo vislumbrar um cenário que seja muito vantajoso na reforma para o serviço. Sempre, mesmo com redução, vai ter uma perda. Imagina, Gilvan, um segmento que não tem redução nenhuma. Aí o cara vai se preparar agora para uma montagem de preço totalmente diferente. Pode encarecer muita coisa, a reforma tributária, que na visão do legislador não é para ser. Nossa, e ele vai pagar, então, no caso aqui, Anjo, esses 34 vai existir ou não? Ele não tem como saber ainda, né? Não dá para bater o martelo só porque a alíquota não está 100% definida. Mas o próprio texto da lei, ele já fala que a alíquota de referência, ela vai ser a alíquota que é um teto de alíquota. Deixa eu trazer para um ambiente que nós já vivemos hoje. A Lei Complementar 116 de 2003, que fala do ISS, que é um tributo muito brigado pelos municípios, essa lei complementar, ela fala assim, olha, gente, você vai cobrar 2% no mínimo, 5% no máximo de ISS, e o teu município que decide. Haja aí essa variação entre estados e municípios. Vocês vão cobrar entre um mínimo e um máximo, o estado que decide, o município decide, mas eu acredito que todo mundo vai tentar explorar o máximo, né? E o máximo seria 18,5% de alíquota do ISS. Então, para o serviço que não tem redução de alíquota, a perspectiva é que ele bata mesmo esses 27% e mais os 34% que o colega previu aí, que é os 10%, mais os 15%, mais os 9%, que não vai ser alterado, pelo menos por enquanto, a carga tributária dele pode aumentar no pós-reforma. Serviço pode ser prejudicado no pós-reforma. Entendi. E que você falou de não acumulação, o que é isso? Explica pro pessoal esse negócio aí que você falou, que esse negócio é chique, cara. O governo é interessantíssimo, tá? Porque os caras falam assim, olha, vamos usar umas palavras bonitas que a gente não tem o hábito de pronunciar, que é para poder dizer que o negócio é interessante. O primeiro deles é que ele fala assim, cara, na verdade, a Constituição Federal prevê um princípio da neutralidade tributária. O que é a neutralidade tributária? Assim, se eu vendo e eu tenho um débito, então eu vendo e eu tenho um débito, eu compro e tenho crédito. O que seria isso? Eu aplico uma alíquota sobre a minha venda, e aí eu tenho uma linha de compra para poder gerar uma neutralidade. A diferença que vai ser, eu vou pagar tributo sobre o que for acrescido na operação. Comprei por 100, vendi por 200, então eu vou pagar tributo sobre essa diferença.
comprei por 100, vendi por 150, vou pagar tributo sobre a diferença. Isso é neutralidade tributária, eu sempre aproveitar crédito na compra e débito na venda. Mas o Brasil é estranho. O Brasil, os caras inventaram assim, olha, vamos quebrar essa coisa de neutralidade, porque a neutralidade, ela é garantida pela não cumulatividade. Eu não acumulo, eu compro, tenho crédito, eu vendo, tenho débito. A cumulatividade vai ser você comprar e não ter crédito e vender e ter um débito. Aí o próximo da cadeia, que compra sem crédito, ele vai pegar esse valor que já veio com tributo por dentro e paga tributo quando ele vende. Aí o outro da cadeia é o seguinte, ele compra sem, ele vai pagar com tributo por dentro, ou seja, um produto que não gera crédito na operação de compra, ele sempre vai ter um tributo sendo acrescentado na próxima fase da cadeia. A indústria, se todo mundo fosse cumulativo, ninguém tivesse crédito, a indústria pagaria, vamos pensar juntos assim, a indústria pagaria um tributo na venda dela, e o que é justo no Brasil pelo Confaz. A gente faz o tal do GRANSAP, o que é isso? Coloca o tributo por dentro. Ô, Gilvan, você vai comprar de mim, mas eu vou te cobrar o valor do produto e eu também vou passar para você o tributo. O tributo está dentro da operação. Na hora que eu montei o preço para te vender, o imposto que eu vou pagar está aí dentro. Aí você fala, eu vou vender para o próximo da cadeia. Quando você for vender, aí você fala, é justo que eu passe para o próximo da cadeia o imposto que o Ângelo me passou, mais o meu imposto. Então você vai acumulando impostos. Eu te vendo cobrando o imposto que eu tive que pagar, você vai vender para o próximo, cobrando o imposto que você tem que pagar e mais o imposto que eu cobrei de você. E o outro da cadeia vai passar para o consumidor o imposto que ele vai ter que pagar, mais o imposto que você... Na verdade, você cobrou dele o seu imposto e o meu imposto, e de uma forma absurda, o último paga o imposto de todo mundo. Então, ele fala assim, olha, a não cumulatividade, que está no texto da lei, Gilvan, quando você comprar, é justo que você vai pagar imposto? Vai. Então, você pega o valor do que o Ângelo te cobrou e abate do teu. Isso é neutralidade tributária, isso é não cumulatividade. Se apura o seu, mas se abate o valor de imposto que o Ângelo te cobrou, porque é justo que você pague só pelo produto. Então, pega isso e abate. O próximo da cadeia faz a mesma coisa. Pessoa que comprou de você, fala, Gilvan, comprei de você. Você está me cobrando esse imposto aqui? Beleza, eu vou pagar o meu, só que eu vou abater do meu o que você me cobrou. Essa neutralidade tributária, eu acho que é a principal correção na reforma tributária. Mas eu vou fazer até um gancho bem aqui. Você sabe que a cadeia de serviço não tem isso, né? Na cadeia de serviço, o cara não compra um produto para vender. Ele monta o preço dele. Eu sou um profissional que, hipoteticamente, eu construo alguma coisa. Então, peraí, para eu construir... Na periferia de qualquer bairro do Brasil, assim, eu sou um cara que eu sou um marceneiro, pessoa jurídica. Eu produzo móvel para vender o móvel bem aqui, esse móvel que eu produzo por encomenda ou não, eu produzo um móvel, e aí eu tenho matéria-prima, que é a madeira, eu tenho os insumos, que são os parafusos, dobradiças, eu tenho ali algumas outras coisas, então o meu móvel, ele tem um material que eu vou comprar, mas tem também minha energia, eu vou ter que gastar para poder fazer essa energia, a internet, se eu precisar consultar alguma coisa, eu tenho gasto com a água, eu tenho gasto com... Então, esses gastos, gasto com o aluguel da minha loja, tudo que eu vou fazer aqui vai fazer parte do meu preço. O meu preço é pegar o custo para eu poder fazer esse produto, e aí eu vou montar na sua casa. O que eu vou cobrar de serviço é só a montagem, tá? Você pode comprar a matéria-prima, você compra a matéria-prima, você compra o insumo, você que é meu cliente, e eu te cobro para poder montar. Então, no meu preço, eu vou pegar tudo que eu gastei, tudo que é custo, para poder montar, e aí eu não tenho crédito na entrada. O que a lei diz aí para o pessoal do serviço é que, tá bom, já que você não tem o princípio da não cumulatividade pela compra de uma mercadoria para revenda, eu vou garantir para você abater crédito do seu débito pelo gasto que você teve para prestar o seu serviço. Seja na montagem de imóvel, seja o cara que trabalha na construção civil, seja nós, contador, advogado, o que você gastou para prestar o seu serviço? Então, esse gasto que você teve para prestar o seu serviço, você aplica ali sobre ele e vai te gerar crédito.
Muito legal. Esse ponto aí eu escutava muito o pessoal falando. Isso é uma questão dos payment, que é isso o nome, é isso? O split payment, né? Por que eu tô sabendo os nomes chiques, né? Rapaz, os caras criam um nome bonito para a gente poder ficar perdido, entendeu? Mas essa pegada é assim, ó. O que é que os caras falaram? Aí eles complicam, né? Assim, ok, ou você vende mercadoria ou você presta serviço. De qualquer forma, você vai ter que pagar o tributo, que é o imposto agora e a contribuição, CBS e IBS. Ok, vou ter que pagar imposto. Vamos categorizar como imposto apenas. Aí fala assim, tá, quando você compra, se você estiver na cadeia de venda, quando você compra, você tem o crédito. Entendi, você tem um crédito quando compra, um débito quando vende. No serviço, você vai montar o que você tem de custo para prestar o seu serviço e vai ter um crédito e vai ter um débito quando vende. Exato, e quando presta o serviço. Então, débito na prestação de serviço, crédito com o custo que você teve para poder prestar. Ok. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu só vou garantir o teu crédito. Aí ele criou um ambiente lá no artigo 46 da Lei Complementar 214, que ele chama de apuração assistida. Eu vou garantir o teu crédito quando o débito foi extinto. Não entendi. Tá, peraí. Ó. Numa cadeia de venda, pensa comigo. Se tudo que eu compro é com nota fiscal eletrônica e tudo que eu vendo é com nota fiscal eletrônica, em tempo real, o governo sabe o que eu comprei, de quem eu comprei, por quanto eu comprei, que dia que eu comprei. O governo sabe o que eu vendi, para quem eu vendi, por quanto eu vendi, que dia que eu vendi. Na cadeia de serviço não é diferente. Quando eu presto o serviço é com nota fiscal eletrônica, então ele sabe o dia que eu prestei o serviço, por quanto foi o serviço, para quem eu prestei o serviço. E se eu vou aproveitar créditos, ele sabe qual é o dia que foi emitido a fatura de energia, que é eletrônica, qual é o dia que foi emitido lá o contrato de aluguel, ou o recibo de aluguel, que ele, inclusive, vai transformar em nota fiscal de aluguel, que dia que vai ter essa nota de aluguel, então eu consigo ver o dia do teu custo. Resumindo, ele fala assim, olha, já que eu sei toda a tua operação, idêntico à apuração do imposto de renda da pessoa física que já está chegando, que existe a pré-preenchida, existe uma pré-preenchida do imposto de renda, que eu já sei tudo que tu gastou e tudo que tu recebeu, vou fazer a mesma coisa nas empresas. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou olhar tudo que você tem de crédito e tudo que você tem de débito. Só que esse crédito só vai ser garantido quando o cara que te vendeu pagar o débito dele. Quando ele pagar o débito, aí ele gera o crédito para você. E se ele não pagar, aí eu não tenho crédito. Então é injusto. Ele, não, peraí que eu vou criar uma outra ferramenta. Eu vou criar aí é o neologismo, né? Os caras têm trazido para o Brasil já há muitos anos esse neologismo. Eu vou criar um split, que nada mais é do que divisão, separação. Split payment, então um pagamento dividido. Como é que é isso? Quando você que comprou, pagar pela mercadoria que você comprou, nesse pagamento que você faz para o seu fornecedor, eu vou tirar o imposto dali de dentro. Pensa comigo, o fornecedor que te vendeu, ele vai ter que te cobrar o valor do produto mais o tributo? Ele vai cobrar um tributo por fora, então ele vai dizer, ô Gilvan, tá aqui, ó, R$1.000 do produto e o tributo, 27%, dá R$270. A minha nota que eu estou emitindo para você é de R$270. E você precisa de crédito? Preciso. Então, quando você me pagar por essa nota, na hora que você fizer um PIX, uma TED, ou pagar no cartão de crédito, essa instituição financeira, ela vai dizer assim, Ângelo, você vendeu para o Gilvan? Vendi. 1.270? Foi. É 1.000 de produto e 270 de tributo? Foi. Então, o Gilvan está te pagando hoje, tá? Só que você vai receber na sua conta só 1.000. E o tributo? Não, deixa que eu, banco, já faço a separação aqui e mando para o fisco. Isso já acontece numa analogia mal feita, mas quando você pega um Uber, quando tu pega o Uber hoje, aí o Uber, você paga para o Uber no aplicativo o valor da corrida, mas o Uber não recebe o valor total da corrida, porque a empresa Uber, ela pega a parte dela e já guarda lá para ela. O split vai ser a mesma coisa, né? Quando eu pagar para o meu fornecedor, aí o banco, ele vai separar a parte de imposto e vai dar para o fornecedor, lá no banco dele, disponível na conta dele, só o valor do produto. Então, é uma garantia. Esse split payment é uma garantia que o tributo sempre vai ser pago. Mas aí vem um adendo, né? E se agora
que a bola era com o cara que tinha que pagar o imposto para gerar o crédito para mim e passou para mim. Eu que tenho que pagar a nota para poder ter direito ao meu crédito. E se eu for um mau pagador? Se eu não pagar esse meu fornecedor, aí eu não gero o meu próprio crédito. Criaram um mecanismo bem legal, só que para isso funcionar vai dar um pouco de trabalho, viu? Todos os bancos têm que estar. A Febraban só entrou no ano passado, eu moro em Brasília, participei de umas reuniões lá, e aí um colega da Febraban falou assim, Ângelo, um dos participantes falou assim, Ângelo, a gente só entrou em setembro. A gente entrou em setembro e está desenvolvendo ainda, porque tem mais de uma falha no processo. Por exemplo, se em vez de pagar por transação bancária, o pagamento foi em espécie, aí isso já não se aplica. Se, por exemplo, o pagamento for parcelado, aí daí você vai ter um crédito parcelado. Então, tem muita coisa que a gente tem que desenhar, mas, via de regra, é essa a lógica. Não, Ângelo, tem uma pergunta. Esse saldo que vai ficar no banco, ele vai ser rentabilizado? Porque como é que os bancos ganham dinheiro, né? Você roda o flow, a gente chama de rodar o flow, né? Esse saldo, vamos lá. Essa é a primeira pergunta, depois tem outra sobre isso. Esse saldo do split payment, ele vai ficar sendo rentabilizado? Tem alguma legislação sobre isso? Boa. Dentro do texto da lei, ele fala de repasse imediato, então não dá tempo ele rentabilizar. Só que tem dois modelos de split, né? Tem até três, que tem um manual, mas eu foco normalmente nesses dois. O que ele fala do split payment? Pessoal, olha, o banco ele vai pegar esse valor do tributo, separar, para passar para a Receita Federal e para o Comitê Gestor. E aí, o Comitê Gestor e a Receita Federal vão receber a posteriori. Primeiro vai haver uma retenção, separação do valor do tributo, que o banco vai ficar com ele, e aí não fala esse delay de tempo da retenção para o repasse, e aí, então, nesse momento, ele vai chamar de split inteligente, o banco fica ali, não sei se por horas ou por dias, com dinheiro, só que esse dinheiro é do fisco. Esse dinheiro nem é do cara que compra, nem é do cara que vende. Esse dinheiro, ele é do fisco. Talvez o banco use. Talvez ali, naquele... É muito dinâmico, né? A vida... Eu fui estagiário do Banco do Estado do Ceará, trabalhava na contabilidade, não entendia nada de financeiro na época de estagiário, há muitos anos atrás, na década de 90, mas eu sabia que qualquer minuto de dinheiro no banco já rendia muito dinheiro. Então, ele vai ter ali um delay para poder usar esse dinheiro, talvez, ou não, simplesmente vai separar. E aí tem um outro modelo de split, que é o super inteligente, que a Receita e o Comitê Gestor vão estar online no momento em que o banco fizer esse rateio, essa retenção, automaticamente já cai para a Receita Federal e também para o Comitê Gestor. Nesse segundo modelo de split payment, não vai dar tempo do banco fazer nenhum tipo de movimentação com o dinheiro. Agora, para poder pontuar, assim, nenhum dos dois, por mais que houvesse uma rentabilização ou uma rentabilidade desse dinheiro, nem o fornecedor nem o cliente se beneficiaria, só o próprio banco, talvez, usando o dinheiro. Mas a perspectiva é que seja online. Ele fez a retenção, já coloca no cofre público, que é para o fisco entender que houve o saneamento do débito, né? Que houve o fim do débito. Cara, Ângelo, você é uma máquina, eu vou ter que chamar de novo para voltar aqui, que é muito bom. Deixa eu agradecer a nossa audiência que está aqui. Wilson é meu amigo que tem participado de todos os encontros. Tem muito ponto que vai precisar ser resolvido com a instrução da Receita. Vai. Esse aqui do cara que eu falei lá de 34 mais 26, arredondando aqui, é um desses, né, o Ângelo? Inclusive, é um problema nosso, né, enquanto brasileiro, porque se você olhar lá aquele carinha que já morreu lá, o Hans Kelsen, que ele falava lá ele era jurista e filósofo, ele falou assim, olha, para poder entender a hierarquia legal de um país, o melhor é criar uma pirâmide. Ele falou assim, olha, se nós aplicarmos a pirâmide de Kelsen, no Brasil, nada está acima da Constituição Federal. A Constituição Federal é a Carta Magna. Só que aí vem as leis complementares e leis ordinárias. A reforma tributária é uma emenda constitucional que depois foi para dentro da Constituição, mas veio a lei complementar, que é a norma infraconstitucional, a lei complementar 214, e agora saiu nesse ano 2026, a lei complementar 227. Só que, cara, ainda falta muita coisa. Então, abaixo das leis complementares tem decretos, tem portarias, tem instrução normativa e tem nota técnica. Eu vou até aproveitar a fala do Wilson aí, porque a gente precisa de instrução normativa, ou mesmo de outros dispositivos legais,
mas nós estamos vivendo até agora de nota técnica e nota técnica, que é um negócio que está lá embaixo da pirâmide de Kelsen, sabe? Assim, não tem nem instrução, o que a gente tem é nota técnica. Então, não tem muitas leis, está faltando ainda resolver muita coisa. Dessa reforma foi o start para criarem muitas outras leis e outros dispositivos legais, norma infraconstitucional e infralegal, falando sobre a reforma. Então, está ainda subjetivo um pouquinho. O que ele fala? Olha, eu te garanto o seguinte, a alíquota de referência é 27, 18,5 e 8,5. Eu te garanto que o tributo vai virar a chave já a partir de janeiro de 27. Janeiro de 26 já virou a chave para documento fiscal. Era para ser janeiro, os caras jogaram para abril, que eu acho que vão jogar mais para frente. Vocês vão ter que criar um modelo de nota que seja um modelo padrão. Municípios estão com mais problema. Cria um modelo padrão, já tem o template, já tem, inclusive, o layout desse modelo. Municípios, vocês criem esse modelo padrão, que eu vou me preocupar em 2026 em alterar os documentos, mas até 32 deve sair muita lei ainda falando sobre a reforma. Caramba, e legal essa questão, porque na pirâmide de Kelsen, então, a nota técnica está lá embaixo e a instrução estaria em cima. Então, você tem aqui, Ângelo, pelo que eu estou entendendo, não posso dizer uma instabilidade jurídica, mas eu tenho uma insegurança jurídica, porque tudo está baseado em nota técnica. Eu tenho isso no atual cenário. Tem sim. Inclusive, são profissionais com a cabeça diferente, tá? Eu fui palestrar no ano passado na Convenção de Contabilidade, acho que no Amazonas, no DF, foi. No Amazonas, primeiro, eu fui palestrar, e quem fez a palestra magna foi o senador Eduardo Braga. Quando ele fez a palestra, que ele foi descrever a reforma, cara, eu falei assim, meu Deus do céu, essa reforma é maravilhosa. Na visão do legislador, que é o caso dele, um senador, a reforma tributária é a melhor coisa na minha vida. Eu tenho que agradecer de joelho ao legislador brasileiro, o nosso Congresso, por ter feito a reforma. Aí você leva... Eu fui palestrar lá no DF, até fiz um podcast com ele, com o Marcos Flores, da Receita Federal, que é o que está à frente da parte tecnológica. E aí o Marcos Flores, enquanto visão de receita, ele fala assim, olha, vão ter muitos desafios. Quais são os desafios? É porque todo mundo vai ter que emitir uma nota padrão, todo mundo vai ter que cadastrar seu estoque, os serviços vão ter que ter um cuidado, porque tem empresa que tem um serviço com KNAI principal, e ele, na verdade, atua com KNAI secundário, de repente o principal é o que garante a redução de alíquota, mas o secundário não. Então, na cabeça dele é assim, o povo da Receita Federal, cara, tem que ir com calma, vamos com cuidado, não erra, porque se você fizer de qualquer jeito, eu posso te cobrar. Aí você parte para os colegas advogados, ele diz assim, Ângelo, insegurança jurídica, cara, insegurança jurídica, instabilidade, já vamos montar aqui, nesse projeto do pré-lei complementar, já tinha um monte de tese tributária desenhada. Os caras falaram assim, saiu a lei complementar, Ângelo, agora só concretizou. Eu tenho um monte de tese tributária aqui para poder derrubar. Eu vou derrubar um monte de coisa aqui dos meus clientes com essa tese tributária. Aí você vai ver o advogado vislumbrando oportunidades. E os contadores, aí você conversa com os contadores, meia dúzia de contadores que você conversa, assim, cara, de 6, 5 tá desesperado. Não sei o que fazer, Ângelo. Para mim é só desafio. Eu falei, bicho, mas olha só, se o advogado está vendo a oportunidade, a gente também vai ver. Olha que interessante, o cara do serviço não sabe o que fazer, a gente sabe, fala assim, ó, meu amigo, vem cá, eu sou o cara que apura o tributo para você, olha o que eu vou fazer para ti agora. Nós vamos sentar e vamos olhar tudo que você gasta para prestar o seu serviço. E tudo que você gasta, nós vamos enquadrar do artigo 46 até do 47 até o 50. Do artigo 57, por exemplo, a conta de energia, fatura, está no nome da tua empresa de serviço ou está no teu nome pessoal? Está no meu nome, eu coloco o nome da CNPJ. O contrato de aluguel, o contrato é no locação, está lá no seu nome pessoa física ou está no CNPJ? Está no meu pessoa física, pois coloque no CNPJ. A gente vai começar a gerar um ambiente agora de consultoria para esses clientes de tratar, no caso do serviço, o que pode gerar crédito para dar uma mitigada nessa carga tributária elevada que provavelmente está se desenhando, para o cara que vende. Vamos ver seus produtos. Existe do anexo 1 ao anexo 15 uma lista gigantesca de itens que vão ter redução de alíquota, inclusive redução a zero. Vamos reclassificar os seus produtos. Vamos olhar os NCMs, essa nomenclatura comum do Mercosul, amarrada ao item, cara, ela é fundamental agora. Vamos pegar um
uma inteligência artificial, que é o que vai ajudar muito na reforma, é IA. Hoje os meninos já estão pegando as leis e jogando no notebook LM, por exemplo, versão free, e pede lá, me fala aqui. Acho que Ângelo travou. Estão me ouvindo aí? Escreve aqui que vocês estão me ouvindo aí. Estão me ouvindo? Está no ar? Acho que o Ângelo travou. A internet dele estava com um probleminha. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Pedrão, vê se o pessoal está ouvindo aí. Está todo mundo ouvindo ou caiu eu, caiu ele? Quem caiu? Essa é a pergunta que não quer calar. Deixa eu perguntar para o Pedrão aqui quem caiu. Só eu que fiquei, Pedrão? Ele caiu, é isso? Escreve aqui para mim quem estiver aí ao vivo comigo. Ah, eu tô aqui. Ele mandou aqui. Maravilhoso. Gente, primeira mão aqui, o Ângelo, ele tá falando direto de João Pessoa. Pedro, por gentileza, tenta lá falar com ele. Ele foi super gentil, ele vai ter agora uma apresentação. Vou fazer o seguinte, o Pedro tá falando aqui alguma coisa comigo. Peraí. Tô em contato com ele. Boa, obrigado. O programa ao vivo é assim, viu? Direto dos estúdios de algum lugar do país. Olha, essa questão da reforma, na visão do Ângelo, pô, fenomenal. Se você quiser acompanhar lá no meu YouTube, tem o episódio 1, esse episódio 3, teve o episódio 2 com a Cláudia, falando de investimentos, fazendo aqui um resumo, né, do que ele... Obrigado, Wilson, querido. Fazendo aqui um resumo do que ele falou, essa questão do split payment, perdão. Foi sensacional. E, meu amigo, vem aqui para a gente encerrar e te liberar, que você tem palestra daqui a pouco. Não, muito bom, muito bem. Peço até desculpa, eu estou em hotel, aí às vezes a internet dos hotéis dá uma... aí passa vergonha, dá umas osciladas, né? Mas de boa, já vi que... Mas já vou te falar aqui, eu vou te convidar de novo. Você tá Tô dentro, viu? O assunto é longo, é muita coisa. E a gente, Ângelo, eu tenho a ambição aqui, eu vou fazer só mais uma perguntinha para te liberar. A gente tem a ambição de fazer um evento presencial para falar sobre o tema. Estou pensando nisso muito em São Paulo. E estou muito feliz de estar falando com você, porque a gente tem que falar com quem entende. Igual você falou, eu acho que tem muita gente pessimista que não está falando, cara, o que o empresário quer ouvir, entendeu? É verdade. Deixa eu te fazer a última perguntinha. Claro. E depois eu volto ao ponto lá. E quem tiver dúvida pode mandar aqui. Cara, eu estava estudando ontem, nessa apresentação para empresários que eu fiz, junto com outro amigo, e tem uma história de que abrir empresas fora do país vai ser benéfico para essa questão tributária. Você ouviu alguma coisa nesse sentido? Ouvi. Inclusive, eu dei uma aula em Foz no ano passado, 2 vezes em Foz no ano passado, e quando você vai para Foz, é muito comum os colegas te levar para jantar na Argentina e para ir no Paraguai fazer comprinha. Não tem jeito, eu vou junto com os alunos e vou nessa pegada. Muita gente está migrando para o Paraguai, por exemplo. Só que é um ambiente muito instável. O que acontece de ir para fora do país? Você vai no Paraguai, por exemplo, fazer uma compra, por que um aparelho de celular que no Brasil está 15 mil, você compra lá por 3, por 4 mil? E até aconteceu, só um parênteses rápido, um episódio comigo a primeira vez que eu fui, porque em Brasília, primeira vez que eu fui, em Brasília, o PS5, que é o videogame lá, que eu nem jogo, meu filho que joga, em Brasília estava 5 mil reais. Eu cheguei no Paraguai, estava 2. Eu falei, e eu pensei em voz alta, lá no Shopping Paris, lá no Paraguai, eu falei, será que isso é falsificado? Ixi, já veio logo uns 4 paraguaios para cima de mim. Senhor, você tá louco? Eu falei, desculpa, foi pensei alto, pensamento intrusivo aqui. Mãe que vacilei. Ele falou assim, não, deixa eu te explicar. Aí veio o gerente me explicar, trouxe um certificado americano. Nós compramos da China ou dos Estados Unidos. E quando nós compramos, ao contrário do seu país, o Paraguai ficou zangado comigo, mas me deu uma aula. Ao contrário do seu país, que é o Brasil, aqui no Paraguai, nós não cobramos imposto de importação. Então, o produto já diminui ali na aduana. Inclusive, vocês cobram até ICMS na importação. A gente não cobra nada disso. Quando chega aqui, nós pagamos um IVA.
sobre essa venda. Então, eu pego o custo da importação, que é basicamente, ainda tem incentivo, um custo muito pequeno, e aí eu aplico um IVA. O IVA dos caras é tipo 3%, 2%. O tributo deles é muito pequeno. Você acabou de falar, começou aqui na nossa live, falando sobre a alíquota que o colega falou. Você já imaginou? Cara, 34 com 26, que ele calculou, que eu vou para 27, se você juntar isso daí, 34 com 26, ele já vai dar 60% de tributo. Mais da metade do valor da tua aquisição vai embora. Mas, assim, quando você olha outros países, aí na Argentina não é diferente. Você pega, como na Argentina lá, quando o cara te entrega o cupom fiscal, que é a nota fiscal deles, a nota fiscal do consumidor, ele tem assim, ó, valor da alimentação, valor do tributo. E o tributo é minúsculo. No Brasil, Gilvan, nem dá para colocar o valor do tributo dentro da nota, porque daí o povo fica louco. Vai ter que colocar. A partir de agora, lógico que colocar. Então, muita gente que teve a possibilidade de levar a sua matriz para fora do Brasil fez isso. O recente agora, em pleno 2026, você viu, final de 25 para 26, final de 25, esse concretizou isso. A Lupo, a empresa Lupo, de roupa, patrocinador esportivo, todo mundo que vai para academia, que não está usando Nike, Adidas está usando Lupo, a gente usa Lupo até quando o pé... Eu passo muito tempo em pé, já estou chegando aos 50 anos, então, aí dá uma comprar essa meia da Lupo aqui, que é uma meia de compressão, que o teu tornozelo não vai ficar inchado, que você é um cara sedentário. Falei, top. A Lupo, uma empresa gigantesca e tradicional no Brasil, foi embora. Foi embora, agora ele só tem representação. A empresa foi para o Paraguai. Falei, cara, na América do Sul, as empresas estão saindo do Brasil, mas é uma questão mais econômica do que técnica. Eu sou contador, com essa pegada do direito, mais voltado para a parte empresarial e também operacional. Quando você vai analisar reforma tributária, se não tiver cuidado, a gente vai meio que pulverizar empresas grandes no Brasil. Aí você vai concordar comigo que ele vai dar uma diminuída gigantesca em mão de obra. Você tem ideia, só para pontuar, já acontece hoje isso, tá? Rio de Janeiro, muita gente deixa de abrir a empresa no Rio para ir para o Espírito Santo. Mas por quê? Não, porque lá tem benefício fiscal, muito benefício fiscal, que o Rio não oferece. Mas o Rio não é bom? Cara, o Rio é ótimo. O Rio se concretiza a carta do Péro Vaz de Caminha, que é a terra que tudo que planta nasce, tudo dá. Todo negócio que tu coloca no Rio é um negócio que dá certo. Então, você vai ver outros estados do Brasil que não tem, os estados não têm empresas porque preferem ir para outro que gera benefício. E quanto a país, vai acontecer isso, viu? Se a nossa reforma se concretizar com a alíquota de 27%, que ele fala que é o justo, aí talvez empresas muito grandes, elas prefiram ir para outro país. Do ladinho aqui, atravessou a ponte ali, já tem empresa brasileira indo lá. Ângelo, posso fazer mais uma pergunta? Só uma. Claro, tranquilo. Tá acabando. Cara, tem uma questão que estão falando, e eu tenho dúvidas, acho que muitas pessoas, que teve a nossa primeira live que falou de fluxo de caixa. Parece que existe um modelo que as empresas elas se financiam com caixa do imposto. E isso é normal? Você consegue explicar para a gente, você que é super didático, professor de MBA, como é que as empresas se financiam com o imposto? Assim? Boa, perfeito. Olha que interessante. O CONFAZ, que é um comitê nacional que tem no Brasil, o Comitê Nacional de Política Fazendária, ele autoriza um negócio chamado GranZap. Ele fala assim, Gilvan, quando você comprar, o tributo está embutido no preço e ele já te gera crédito. Esse tributo já te gera crédito. E você vai seguir o princípio da competência. Então, tudo que você comprar no mês, ele vai abater o teu tributo na saída. E tudo que você vender no mês, ele te gera tributo. E como é competência, tudo que eu apuro no mês, ele me leva para um pagamento em um mês posterior. Ou seja, já existe um lapso temporal que empurra o meu desembolso para o mês subsequente. Então, eu tenho que pagar imposto? Tenho. Só que se eu tenho crédito, ele vai abater o meu débito, que eu só vou pagar esse débito no mês seguinte. Quando eu percebo que eu não tenho muito dinheiro para pagar imposto, eu compro a uma medida analisada que me gere crédito suficiente para eu não ter débito. Vamos pensar de maneira micro. Imagina
que eu tenho uma loja de sapatos femininos no shopping. E aí, essa loja de sapato, ela não passa o ano inteiro vendendo. Só que eu sei, Ivan, que lá no final do ano eu não vou ter prejuízo, porque final do ano, cara, é Dia das Mulheres, Dia das Mães, mas quando chega ali o Dia dos Namorados, mas quando chega o final do ano, que é Natal e Réveillon, explode a sazonalidade, eu vendo sapato a dar com pau. Então, o que eu faço? Durante o ano, que eu sei que eu vou ter um fluxo de caixa muito apertadinho, eu tenho as minhas compras a prazo. Olha que doideira. Eu compro a prazo do meu fornecedor, ou seja, eu não pago o meu fornecedor, aí então eu estou segurando ali o meu desembolso financeiro, eu tenho uma garantia de um crédito, a garantia de um crédito, então, mesmo que eu venda pouco, eu não tenho débito, porque eu tenho mais crédito do que débito, e o crédito fica passando de um mês para o outro, e eu tenho pouco débito, só que eu estou devendo ao meu fornecedor, eu dilato esse prazo de pagamento do fornecedor, e à medida que eu vou recebendo, eu vou amortizando a dívida dele, mas quando chega no final do ano, esse montão de crédito que eu gerei, que foram as compras maiores do que as vendas, no final do ano, isso inverte. No final do ano, eu tenho mais venda do que compra. Ou seja, o que eu comprei no ano inteiro, para ficar gerando ali meu crédito, no final do ano, eu vou explodir com vendas para poder zerar o meu estoque e renovar o meu estoque, e no próximo ano, esse ciclo vai se renovando. Então, no pré-reforma, eu uso essa artimanha do crédito tributário para não desembolsar, o meu fluxo de caixa fica blindado, eu vou estar tranquilo. A gente acabou de falar de split. Qual que é a desvantagem do split? É que ele fala assim, ó, o teu crédito vai ser garantido quando você pagar. Então, ele tira de empresário de fazer manobra. É isso que vai acontecer. Ele vai tirar a artimanha e falar assim, olha só, já que o teu crédito vai ser garantido pelo teu pagamento, sempre vai ser garantido pela liquidação financeira. O governo quebrou as minhas pernas agora. Se eu sou um vendedor de sapato, hipoteticamente, fazia todo esse planejamento tributário no ano. Você percebeu? Vai mudar muita coisa. A reforma vai alterar. É muita coisa. Cara, o Ângelo, essa aí eu aprendi aqui. Muita gente também, vou ouvir de novo. Meu amigo, sei que você tem uma palestra aí, queria agradecer o carinho, o cuidado, você ter aceito o convite. Em abril, vou te convidar de novo para a gente falar, a gente tem que estar falando, aprendi muito. Parabéns pelo profissionalismo. Ângelo, se alguém quiser, você dá consultoria para alguém, se alguém quiser te contratar, se está disponível, é só te chamar no seu Instagram, prof.ângelo, é isso? Isso, prof.ângelo Costa. Aí lá no Instagram ele já tem na bio, leva direto já o pessoal da minha equipe, os meninos já entram em contato. É tranquilo. Prof.ângelo Costa está lá tranquilão. Obrigado, parabéns pelo profissionalismo, boa palestra, viu? Um abraço grande. Ó, o Rafael mandou uma mensagem aqui, te mandou um abraço, tá? Rafael é top demais. Topezeira. Um beijo. Fica com Deus. Obrigado, gente. Meu irmão. Obrigado. Bom evento, boa palestra. Gratidão. Obrigado. Obrigado. Pessoal, para você que foi com a gente até agora aqui, meu muito obrigado nessa sexta-feira por aula, né? Aula. Aprendi muito aqui. Toda semana a gente tem feito um papo sobre reforma tributária. Esse foi o episódio número 3. Quiser participar, quiser indicar alguma pessoa, comenta aqui nos comentários. Compartilha com seus amigos. Hoje esse episódio ele conseguiu mostrar os diversos desafios que vão surgir no futuro e que a gente tem que estar preparado para isso, tá bom? Queria muito agradecer a cada um de vocês que dedicaram o seu tempo. Boa sexta-feira e cuidado, barril de petróleo talvez amanhã seja mais caro na segunda, se tiver instalações lá. Obrigado, Leandro Vilar, meu irmão querido. Obrigado pelo carinho, obrigado, Wilson, sei que você está por aí. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente. Cara, não esquece, marca aqui nessa live algum empresário, algum amigo, alguma pessoa que precisa entender sobre reforma tributária. Toda semana, os maiores especialistas do Brasil estão comigo aqui conversando. Um abraço. Tchau, tchau.